Quando você está entregando o dízimo na igreja, você está dando ou devolvendo? Porque não é seu. Não era seu. Se fosse seu, aí você estaria dando, né? Você está apenas devolvendo. E não é apenas o dízimo que é de Deus. É o que é de Deus? O resto que ficou com você também é de Deus. Tudo é de Deus. Veja que grandes mordomos da Bíblia, né? Abraão, Jacó, José. Se vocês for ver a Bíblia, Abraão ele foi o primeiro personagem que devolveu o dízimo. Ele devolveu o dízimo a quem? Melquisedeque. Era um sacerdote que havia na época. Jacó também, ele fez um voto a Deus e devolveu o dízimo. José, a gente viu o versículo inicial que fala sobre ele. E diz que ele era tão eficiente na mordomia dele, que o Potifar colocou ele como responsável por todas as suas coisas. E José, ele chegou no Egito como? Como um escravo. Ele não chegou no Egito formado em administração ou como alguém que vinha com indicação de alguma empresa. Ele chegou como um escravo e ele mostrou o seu valor através da mordomia, através da sua mordomia. E ele se tornou o responsável não apenas pela casa de Potifar, como depois se tornou o responsável por todo o Egito. Se tornou governador de todo o Egito. Significa que ele era um excelente mordomo, excelente administrador. Outro excelente administrador foi Moisés. Moisés ele começou administrando ovelha, rebanhos, e depois passou a administrar gente. E ele percebeu com o tempo que administrar a ovelha era muito mais fácil. E Daniel, ele também é um exemplo de grande administrador, de grande mordomo. Ele também era escravo, assim como José. Ele foi levado para a Babilônia como escravo. Foi entregue, né, como eunuco para Nabucodonosor. E Daniel cresceu através da mordomia, tomando conta das coisas, né, administrando bem a casa de Nabucodonosor. E todos os negócios que Nabucodonosor entregava a ele, ele administrava. Nabucodonosor morreu, o filho dele assumiu o trono e o tempo todinho Daniel sempre esteve ali no comando, como um dos principais. Até que veio um rei chamado Dario, o rei da Medopérsia. O rei Dario colocou Daniel como presidente. Já pensou? Por que ele fez isso? Porque ele viu que Daniel era um excelente administrador, um excelente mordomo, uma pessoa capacitada. Ele tinha 120 províncias, que no caso hoje seria como se fosse 120 cidades, ou 120 regiões, né? E cada região dessa ele colocou um governador. E sobre esses 120 governadores ele colocou 3 presidentes. E um desses 3 era Daniel. Mas Dario, ele queria colocar Daniel acima dos 3 presidentes, porque ele percebia que ele era um homem capaz. E o que foi que os outros presidentes começaram a sentir de Daniel? Inveja. Começaram a procurar derrubar Daniel. Mas não conseguiu, Deus sustentou, né? E quem é também grandes mordomos hoje? Eu e você, nós somos mordomos. É o que a gente vai tratar aqui. A gente vai começar a responder algumas perguntas aqui. A primeira pergunta é: o que é o dízimo? O que é o dízimo? É fácil de responder, né? O dízimo é a 10ª parte, que é estipulada por quem? Por Deus. Então, se você disser assim, eu vou devolver 20% de dízimo, você pode? Não, por quê? Porque Deus estipulou 10%. Então, você disser assim, eu vou devolver só 5% de dízimo, você pode? Você pode, mas diante de Deus vai estar errado, porque para ele o valor é 10. Está na Bíblia. Algumas pessoas dizem assim, não, mas naquele tempo era ovelha, era milho, era trigo.
E hoje em dia não tem mais isso, então não precisa do dízimo. Mas por que que naquele tempo era assim? Porque naquele tempo o dinheiro que havia era o quê? Era essas coisas. Aquilo era a moeda de troca. As ovelhas, os rebanhos, os alimentos. Aquilo era o dinheiro que havia na época. Então por isso que Deus pedia para trazer a 10ª parte daquelas coisas. Mas hoje em dia as pessoas vivem num regime econômico, monetário. E os dízimos, eles são separados através das nossas finanças, né? Dos nossos recursos financeiros. De repente você morar num sítio e você negociar com coisa, você pode voltar a devolver o dízimo assim, né? Trazer as sacas de batata, Não, porque eu vi uma vez um testemunho que mostrava uma comunidade em que as pessoas traziam assim o dízimo. Eu quero que você me responda agora a segunda pergunta. O que é então a oferta? A oferta é a mesma coisa do dízimo? A oferta é uma porcentagem daquilo que sobrou. Ou seja, dos 90% que sobrou. E ela é estipulada por quem? Por você. Quem estipula a oferta é você. Quem estipula o dízimo é quem? Deus. Quem estipula a oferta é você. Deus diz que o dízimo é quanto? E você diz que a oferta é quanto? O que você desejar. Agora você tem que contribuir segundo tiver proposto no seu, não com tristeza nem porque Deus ama quem dá. Você sabe o que significa alguém dar com tristeza? Com tristeza é quando você pensa, oh meu Deus, era o dinheiro da colônia. Vou ter que dar na igreja. Hein? Se eu tinha esse dinheiro aqui, hein? Esse dinheiro aqui era o dinheiro de eu comprar uma saia nova, de eu comprar um caderno, de eu comprar um paletó. Dava para eu comprar tanto chocolate para eu passar o mês comendo, mas eu vou ter que dar na igreja. Aí dá com uma pena, está dando com tristeza. Aí ele diz assim, não com tristeza e nem por... E o que significa dar por necessidade? Significa aquela pessoa que está ali na igreja e de repente ela está na igreja, a pessoa diz, irmãos, vamos comprar um som. Aí vamos precisar de tanto. Quem pode dar tanto? Aí a pessoa diz, eu dou. É errado ou certo isso? É certo. Mas é errado você dar só nisso. Só por necessidade, entendeu? Vamos comprar um filtro. Vamos comprar um gelágua. Aí a pessoa diz, eu nunca dei o dízimo, vou dar hoje. Aí dá. Está dando só por aquela necessidade. Só por aquela emergência. Mas a oferta, ela deve ser o quê? A oferta, ela deve ser planejada, regular e sistemática. E deve ser também percentual, né?